tema, o texto que nós vamos ler, não poderia ser outro. Pode tomar o teu assento. Nós temos, eu não vou ser muito longo. Eu quero ler com os irmãos o Salmo de número 63. E eu confesso para os irmãos que a minha alma se alegrou quando o pastor Valdir abriu, não é, nesta noite, com esse salmo e a sua palavra. Aquilo no meu coração foi a marca de que eu sempre peço a Deus, de que nós estamos na vontade dEle e de que nós estamos trazendo aquilo que Ele tem para a sua igreja, aquilo que Ele quer falar com a igreja, com cada vida, com cada coração. Eu quero falar sobre deserto nessa noite. Eu quero falar sobre deserto. E eu escolhi o Salmo de número 63. Vamos ler os primeiros 2 versículos somente os 2 versos. Aprendemos ontem que é verso. Na verdade, é que às vezes escapa isso, mas quando fala errado, assim, equivocado, você tem que entender direito, é verso. Salmo sempre no singular. O Salmo de número 63, o verso 1 e 2, diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Amém? Graças a Deus. Eu quero falar nesta noite, irmãos, uma mensagem. O meu objetivo é trazer uma palavra de fortalecimento, uma palavra que vai ser assim uma injeção de ânimo para todos nós, não é mesmo? O fato é de que todos nós, às vezes, precisamos de alento nas nossas dificuldades. Quantas das vezes nós paramos, não é? E paramos para pensar, paramos para ver a nossa situação, e aí geralmente a gente olha para o outro e geralmente percebe-se que o outro está um pouquinho melhor do que nós, não é, pastor Silvio? A gente luta tanto e tal, e às vezes a gente pensa assim que está num lugar difícil e tal. Esses dias atrás eu estava ligando para uma pessoa, na verdade tem um irmão, um presbítero da igreja, dando uns retoques na nossa casa lá no Brasil. E aí então ele tinha comprado um carro novo, tinha algum tempo, estava feliz com o carro e tal. E numa das idas lá de manhã, numa segunda-feira de manhã que ele estava indo lá para casa, ele bateu o carro e deu perda total. E aí eu nem liguei para ele e tal, e eu soube que tinha dado perda total, porque eu falei com os meus parentes lá, e a oficina para onde o carro dele foi é a oficina que era nossa, e está com o meu cunhado. Então eu soube que deu perda total, que deu PT. Aí eu nem liguei para ele e tal, fui falar com ele uns 2 dias depois, e ele estava numa situação muito complicada. PT, deu PT, perda total. E ele estava num deserto, irmãos. Ele estava num deserto. E ele diz assim: a gente luta tanto, pastor. E sabe, essas questões vêm sempre assim na nossa mente. Isso sempre vem. A gente é fiel na igreja, ajuda na igreja. É a primeira das coisas que vem, não é? A gente é fiel na igreja, a gente é dizimista, nós ajudamos na igreja e tal. E eu construo, e eu faço algumas coisinhas lá para a igreja e tal. E acontecem essas coisas. Eu fiz ouvir, não é mesmo? Eu fiz ouvir e disse para ele: bom, se você quiser ver alguém pior do que você, só vai ali em cima na rua General Osório, sabe onde é que fica? Sei, ali tem eu não sei o número, mas eu fui lá já. Fui fazer evangelismo lá dentro da cadeia, e tu vai ver que tem gente muito pior do que você. Aí ele
até ficou mudo. Ou vai no hospital, vai lá no Hospital Santa Catarina, você vai ver quanta gente pior, numa situação pior do que você, vivendo um deserto. Você está aí num oásis, rapaz. A primeira questão é que você está trabalhando na minha casa, isso já é um oásis para você. E aí ele assim, só o Senhor mesmo para me fazer rir. O fato é, irmãos, de que nós nos levantamos pela manhã, na certeza, nós temos que ter essa certeza de que nós vamos passar por desertos. Ou passamos já, ou estamos passando, ou passaremos por desertos. E eu quero trazer uma palavra de alento, uma palavra de ânimo, não é mesmo? Não sei como é que está o teu coração, não sei como é que está a tua vida, mas até para nós aprendermos, porque não, pastor, mas eu estou mesmo num paraíso. Mas cuida que nós vivemos num tempo, nós vivemos num lugar, nós estamos vivendo momentos em que as coisas mudam de uma forma muito grande. De uma forma muito grande. E mudam, além de mudar de uma forma grande, assim, de uma forma que nunca se imaginava. Esta semana, eu estava vendo o depoimento do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Um crânio, aquele homem, para mim, ele é um crânio nas finanças. Ele foi um dos diretores do Bank of Boston, aquele homem, aquele brasileiro. Hã? O Palocci, sim. O Palocci? Tá, mas o Palocci foi alguma coisa no Bank of Boston. Eu não sei o que ele foi. Bom, um crânio. E se perdeu. Quando via-se aquele homem, irmãos, ao lado dos grandes, dos maiorais. Via-se aquele homem com aquela imponência. Aquela imponência tornou-se impotência. Quando via-se hoje, esses dias atrás, ele dizendo para o juiz Sérgio Moro: se o senhor quiser, eu vou estar à disposição. Como as coisas mudam. Lá mudou, não é mesmo? Então, eu até estava meditando, o que é que nos leva ao deserto? Deus nos leva ao deserto. Deus nos conduz ao deserto. Para nos moldar, para moldar o nosso caráter, para moldar a nossa vida, aperfeiçoar. Nós mesmos vamos com os nossos próprios pezinhos para desertos. Nós criamos desertos na nossa vida. As situações nos levam a deserto. Mas eu quero falar hoje especificamente desse deserto que Deus tem preparado, que Deus prepara para nós. Deus tem desertos para nós, irmãos. Se nós quisermos fazer algo grande, Russell Shedd coloca num dos seus livros que ele leu uma tese de doutorado justamente de uma pessoa que era agnóstica. E ela fez uma tese de doutorado exatamente sobre vidas que tinham tudo para dar errado. Porque passaram agnóstico, uma pessoa que não crê na questão do conhecimento. Agnóstico. Gnóstico significa conhecimento. O A significa falta de, entendeu? Então, ela não crê no conhecimento. Não crê muito nessas questões de busca e tal, enfim. E ela era agnóstica com relação ao Espírito Santo, à transformação de Deus, nessa questão. Ela não cria nessas questões. E ela buscando essa questão, buscando isso tal, e pesquisando em cima de pessoas, ela descobriu algo grandioso. De que todas as pessoas que ela buscou, e de que ela foi ver que essa pessoa tinha que dar errado, e deu certo por causa que ela pegou um trecho na vida dela, pegou um deserto, elas tinham intimidade com Deus. E aquilo mudou o pensamento dela. Ela tornou-se uma cristã nessa questão.
E ela diz que todas as pessoas que ela buscou, que tinham tudo para dar errado, por causa do deserto na vida delas, elas tinham algo em comum, que era uma crença inabalável, uma fé que não se movia em Deus, na presença de Deus com elas. E se você for ver grandes homens de Deus, passaram por desertos tremendos. Por desertos tremendos. Na verdade, se nós quisermos passar ou fazer uma grande obra para Deus na nossa vida, nós precisamos passar pelo deserto e aprender nesse nosso deserto, nessa escola de Deus, não é? Que a única e verdadeira liberdade está em servir a Deus e a Jesus Cristo de uma forma completa. De uma forma completa. Aquela questão de... Tem uma música daquele moreno que agora no barco é só eu e Deus. Como é que é? O Lázaro. Ele tem uma música que agora no meu barquinho eu vou entrar mar adentro. Nós não queremos fazer isso. Essa é a nossa dificuldade. Nós temos uma dificuldade muito grande. Nós dizemos que temos fé, que cremos em Deus, que Ele é todo poderoso, mas nós temos uma dificuldade muito grande em colocar a nossa confiança, colocar a nossa vida, colocar o leme do nosso barco inteiramente nas mãos de Deus. Nós dizemos isso, mas nós queremos sempre estar com o pé tomando terra. E ele naquela música, eu não sei se providencialmente mesmo, eu penso que sim, ele diz que eu vou levar o meu barco para o mar afora, lá onde é só eu e ele. Na verdade, um remo, irmãos, no meio do mar não vale nada, não vale muita coisa, que você não sabe nem para onde você deve ir. E 99,99%, se você começar a remar, você vai remando num círculo com menos aí de 5 metros. Você vai fazendo um círculo de 5 metros de diâmetro, remando que você nem sabe para onde. Rema o dia todo e não sai de 5 metros. É a nossa dificuldade de colocar a nossa vida, confiar plenamente em Deus. E Deus, Ele nos conduz aos desertos exatamente para isso. Para nós termos essa lição, para confiar de que realmente Ele é tudo, de que realmente Ele pode tudo, de que realmente Ele tem todo o poder, Ele tem todo o domínio, Ele tem toda a direção, Ele tem toda a capacidade. E nós precisamos aprender isso, se nós queremos fazer algo grandioso para Cristo. Quando nós estamos no deserto, nós não temos nada para ler, nós não temos nada para ver, nós não temos nada em que nós possamos nos segurar. O deserto é a ausência de todas as âncoras emocionais, existenciais, espirituais. É o local de um esvaziamento absoluto do homem. Não está ali a nossa mãe, não está ali o nosso pai, não está ali a igreja, os irmãos. É um momento, sabe, aquele momento que não adianta orar. A gente até ora por consideração, mas é um momento entre ele e Deus. Nenhuma oração vai mudar aquilo, só quando Deus entender de que ele está forjado. Só quando Deus entender que ele pegou a têmpera. Só quando Deus entender. É um momento de Deus na vida dele. Lembra de Moisés? Quando Moisés pensou que ele estava pronto, eu tenho mais 40 anos, agora na minha faculdade. Agora lá no meu lugar. Eu tenho 40 anos para ti ainda, Moisés. Tu acha que tu está pronto porque tu tem força? Porque tu é um general de guerra? Porque... Não. Para fazer o que eu quero que tu faças, tu tens 40 anos. Uma pós-graduação de 40 anos na minha faculdade, lá no meio do deserto. Amém? E irmãos, Deus tem isso. Os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Então, lá no deserto, o que importa é o céu. Isso é uma simbologia riquíssima do que Deus quer nos ensinar quando Ele nos leva para o deserto.
quando ele nos conduz para o deserto, ele quer dizer que nós devemos ficar com os olhos fitos no céu. Nós devemos ficar com os olhos fitos nele, os olhos fitos focalizados no Rei, no Senhor dos Senhores. Todas as vezes que os nossos olhos saem do céu, saem do Senhor, nós temos a tendência de querermos comparar a nossa situação, comparar a nossa posição, comparar o nosso ministério, a nossa missão com outros ministérios, com outras pessoas, com outros irmãos, com outros que nós, em vez de termos como sócios, nós os temos como concorrentes. E aí então nós começamos a cair. Aí então nós começamos a declinar. Aí então o deserto começa a mostrar para nós a nossa realidade. E é isso que Deus traz à tona no deserto. Na verdade, irmãos, esses dias eu fui perguntado, Senhor, pastor, Deus nos tenta? Sim, Ele nos tenta. Deus nos tenta. A Bíblia diz que Deus tentou Abraão. E é a mesma palavra no grego, peirazo. O contexto é que vai nos dizer a origem desta tentação. Não é? É a origem. A origem é a mesma palavra. A mesma palavra para a tentação do diabo é a mesma palavra para a tentação para Deus. É peirazo, é o teste. Mas só que nós temos uma questão de que quando Deus nos tenta, é uma prova. E quando o diabo nos tenta, é uma tentação mesmo para nos derrubar. Deus vai nos provar, não para nós. Aliás, desculpe, não para Ele. Ele não precisa provar ninguém para Ele. Ele conhece o meu amanhã. Ele conhece a minha hora seguinte. Ele conhece. É por isso que o diabo é tentador. É por isso que a Bíblia diz que Deus não tenta a ninguém. Porque Deus sabe. No teu deserto. É por isso que Deus não tentou Jó. Deus sabia que Jó iria passar a prova. É por isso que a Bíblia diz que Deus não dá, deixa eu parafrasear, um inverno maior do que o teu cobertor. Deus nunca vai te testar acima da tua capacidade. Ele sabe até onde nós podemos suportar. Mas agora Ele nos prova, Ele nos testa, Ele nos coloca nos desertos, não para provar para Ele, para provar para mim e para você. Porque às vezes nós dizemos, não, eu te amo, Senhor. E, que nem o Pedro, Senhor, tu está falando com o Pedrão. Eu vou morrer por ti, Senhor. Pedro. Como eu digo para minha neta, Sharirari, fica quietinho, Pedro. Hoje mesmo o galo vai cantar e tu vai. Não, sim, estás equivocado. Então eu vou te mostrar, Pedro. É um deserto que o próprio Pedro procurou. Quando eu digo que nós vamos com os nossos pés, ali está um deserto, e foi um deserto tremendo, não é mesmo? O bom é que nós cantamos aqui que Deus é fiel. Uma palavra linda que eu já busquei, já meditei, quando ele diz para aquelas mulheres, olha, avisem para os discípulos que eu vou lá, e não esqueçam de avisar para o Pedro. Não esqueçam de avisar para o Pedro. Aquele que me traiu, aquele que disse que não me conhecia, diz para ele que eu vou na frente, eu vou me encontrar com ele lá, e tal, e tal, e tal. O Senhor é fiel. Ele conhece os nossos desertos. Sabe por quê? Ele passou por um deserto. Ele esteve no deserto, irmãos. Ele passou por isso. E exatamente nesse ponto que eu estava dizendo aqui, de que quando nós tiramos o foco do céu, no nosso deserto, na nossa situação, na nossa caminhada, nós tiramos o foco do céu. Essa foi a grande tentação que o tentador fez para Jesus lá no deserto. Atira-te daqui desse pináculo. E você vai ser conhecido, em outras palavras, por trás das palavras do tentador. Você vai se tornar conhecido no mundo todo. O homem que se atirou. Não, espera aí. Eu não quero ser conhecido no mundo. Eu não quero que o meu nome seja grande no mundo.
Eu quero o meu nome no céu. A resposta de Jesus em contrapartida com aquela proposta na tentação quando nós estamos no nosso deserto. E Deus tem preparado, irmãos, um deserto sob medida para cada um de nós. Para cada um de nós. Agora, não é muito do meu feitio fazer isso, mas eu quero fazer, estou aprendendo a pregar. Sem sair do nosso tema, existe um texto em Oséias que eu gostaria de comentar com vocês. Lá em Oséias, no capítulo 2, versículo 14 ao versículo 20. Oséias, capítulo 14. Por quê? Porque eu quero falar de quando Deus nos leva para o deserto. Eu quero que bote aqui, para você prestar atenção aqui. Deixa a sua Bíblia fechadinha. Vai botar aqui e você vai... Eu quero mostrar algumas coisas do que é que Deus tem no deserto para nós, nesse texto. E nós vamos voltar para o Salmo 63. Lá no Salmo 63 vai ser bem rapidinho. Oséias, capítulo 2, versículo 14 ao 20, diz assim: portanto, agora eu vou atraí-la. Olhem aqui para mim. Oséias é um profeta do Senhor que ele profetizou para o reino do norte, as 10 tribos do norte. Nessa época aqui, mais ou menos 720 anos antes de Jesus Cristo. E ele está profetizando para as tribos do norte, o reino do norte, e exatamente o que está prestes a acontecer. Olha, eu vou levar vocês para o deserto. Que deserto era esse? O cativeiro assírio. O cativeiro assírio. Então, esse deserto é exatamente isso. Eu vou levar vocês para um deserto. Só para você entender o que Deus está falando com Israel. O que Oséias, o que Deus está, através de Oséias, está falando para Israel. Olha, daqui a pouco tempo, eu vou levar vocês para o deserto. E esse deserto era o cativeiro, na Síria. Tá? Só para nós nos contextualizar. Eu vou atraí-la e eu vou levá-la para o deserto. E lá eu vou te falar com carinho. Ali eu devolverei a ela as suas vinhas. E eu faria com ela do vale de Açor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, e não me chamarás mais meu Senhor. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e com retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Deserto. Deus conduz toda a nação para o deserto, para que lá no deserto eles viessem a reconhecer esse Senhor. Que passagem magnífica! Porque sempre que passamos por deserto, nós queremos murmurar, nós queremos reclamar, nós queremos blasfemar, não é mesmo? Irmãos, se você for nessa Broadway, você vai encontrar apinhado. Sabe o que é apinhado? Apinhado vem da pinha. Quem é que sabe o que é pinha? Pinha é o pinhão. Ele vem apinhado, é cheinho. E agora está começando o pinhão lá no sul. Então, quando aquilo cai, não tem mais como montar, porque quebra aquela. Está apinhado, está cheinho, está lotado de brasileiros que no deserto viraram as costas para Deus. Não, eu era líder. Eu frequentava o grupo de jovens. Aí, manto, terra. E tal. E eu frequentava. Geralmente esses de manto, esses de terra aí, tem que cuidar com eles, viu? De vez em quando dá um terremoto e tal, e ó.
Está apinhado de brasileiros que nesses momentos em que era para mostrar o deserto, irmãos, o deserto, na verdade, o deserto ele mostra o que vai na nossa alma. O deserto externaliza aquilo que vai dentro do nosso coração. Mostra a nossa fidelidade, o grau da nossa fidelidade. É muito fácil estar aqui dentro da igreja, junto com os irmãos, levantar a mão, até chora. Até chora. Mas é lá no deserto, você e Deus, sem apoio, com fome, com frio, não é mesmo? Ah, irmãos, eu passei um deserto, limpando o chão da Bradleys, das Ames da vida, chorando. Aquilo ficava brilhando. Mas tem algum produto nesse negócio aqui que está acentuando o brilho. Eram as minhas lágrimas. Eu errei, Senhor. Me ajuda. Eu errei, não é possível, Senhor. Para uma grande obra, tem um grande deserto. Tem um grande deserto. E aí, então, nesse deserto, às vezes a gente se desanima, não é? Essa passagem aqui mostra isso, porque sempre que nós passamos por deserto, nós queremos murmurar, nós queremos retroceder, nós queremos paralisar, enfim, nós queremos, até amaldiçoamos, e tomamos outros caminhos, e tomamos outros destinos. Todos nós temos lutas e desertos. Sempre que nós nos levantamos pela manhã, peça a graça de Deus, Senhor, o deserto de hoje, em nome de Jesus, eu vou vencer. O deserto de hoje, Senhor, tu vais comigo. Hoje tu vais comigo. A questão não é apenas reconhecer isso, mas enfrentar o nosso deserto. Eu quero refletir novamente nesse versículo. Deus te leva para o deserto para mostrar o amor dele para ti. Eu vou levar ela, eu vou atrair ela para o deserto para mostrar o meu amor por ela. Quando Paulo diz que eu sou fraco, e aí então ele diz assim, ó, quando eu sou fraco, eis que aí eu sou forte. Paulo diz que quando ele é fraco, é aí que o poder de Deus se estabelece na vida dele. Muitas vezes nós julgamos Deus como um Deus castigador. Se Deus me ama, por que ele vai me levar para o deserto? O deserto serve para muitas coisas, mas principalmente para mostrar o quanto que Deus nos ama. É lá no deserto, irmãos, que ele vai se revelar para você. Quando nós estamos no deserto, nós somos totalmente dependentes de Deus. Quando tudo está dando errado, quando nós não aguentamos mais, aí então, Senhor, não tem jeito. Eu estou aqui. O que é que tu queres? Como é que tu queres? Quando tu queres? É aí que nós buscamos a Deus com mais força. É aí que nós buscamos a Deus sem reservas. Sabe, irmãos? É aí que nós buscamos a Deus sem vergonha do vizinho. Não, eu não vou chorar aqui porque aí engole em seco, não é mesmo? E perde o culto porque não quer derramar uma lágrima, porque o homem não chora. Não vou dar glória a Deus, eu não vou levantar as mãos. Parece aqueles cultos germânicos lá de Blumenau, que passa uma mosca voando, você ouve, não tem um pio. Mas lá é germânico, lá é alemão. Alemão é assim. Aqui nós somos brasileiros, tem mineiro, tem gaúcho, tem de tudo. Então dá glória a Deus, exalta o nome dele, levanta a mão, glorifica a Deus, mesmo que você esteja no deserto. O ser humano ele é muito convencido, por isso nós temos que passar por tribulações. É na hora da tribulação. Eu me lembro que eu estava lá no hospital, no Children's Hospital, irmãos. Não queria saber quem é que estava naquele negócio. Aquilo é uma muvuca, aquilo é um movimento cheio de gente entrando e saindo, milhares de pessoas passam naquela porta enorme. Eu fui lá para fora, não queria saber quem é que está me vendo, não quero saber se alguém me conhece, não quero saber o que é que eles vão falar. Eu levantei as minhas mãos para o céu e ali mesmo, tu és o meu Deus. Aleluia. É quando nós estamos no deserto que nós, que nós nos despimos
de toda a nossa arrogância, de todo o nosso poderio, de toda a nossa capacidade. Aí nós abrimos, rasgamos o coração. Mas o fulano está vendo, que se lixe o homem, que se lixe o fulano. E eu quero agora, nesse deserto, exaltar o meu Deus. No deserto, levanta a mão, exalta Deus, glorifica Deus. Ele está aí para te ajudar. Ele te colocou aí, Ele vai te tirar. Você vai sair forte desse deserto. Quando nós escutamos e nós lemos na Bíblia que em tudo nós devemos dar graças a Deus, muitas vezes nós perguntamos como? Como dar graças a Deus? Eis que está à porta, porque todas as lutas que você passar, em todos os desertos, é para Ele te mostrar o amor. Agora pense comigo. Depois do deserto, Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Ele vai, olha o que Ele está fazendo, o que Ele está falando com Israel. Olha, eu vou te trair, eu vou te mostrar o meu amor. Aí depois Ele fala assim, ó, Deus vai te devolver a tua honra. Irmãos, quando você sai do teu deserto, quando você sai da tua dificuldade, quando você vence, quando você dá a volta por cima, e você sai pelo deserto, pela porta que Deus abriu, você pode ter certeza, irmãos, quando você passa, esse aí é o camarada, essa é aquela irmã, esse é aquele jovem, Deus vai te dar honra. Deserto, irmãos, é prenúncio de honra. Deserto, irmãos, é prenúncio de glória. Eu vou atrair ela para o deserto, e lá eu vou declarar o meu amor por ela. E olha que deserto Israel passou. Lá eu vou declarar o meu amor por ela. E lá no deserto eu vou devolver a ela a glória dela. É de Israel. Porque Oséias, você sabe, Oséias faz uma comparação de uma noiva com o noivo. Deus é o esposo e Israel é a esposa. Está lá. Deus é um Deus que vai devolver a honra. Quando eu falo honra, eu sempre lembro quando Isaías fala pela boca de Deus que onde o povo de Deus foi envergonhado, vai vir dupla honra. Pensa nisso. Deus é um Deus de promessas, e as promessas não se resumem apenas naquilo, Deus prometeu que vai salvar a mim e a minha família. Não é só isso de honra que tem. Não é só essas promessas. As promessas de Deus não se resumem nisso. Tem muita promessa para você. Tem muita promessa. Voltando na passagem. Deus vai abrir uma porta de esperança lá no deserto. Ele fala, olha, eu vou fazer uma porta, eu vou abrir uma porta de esperança. Deus sabe, é tão importante nas nossas vidas ter esperanças. Muitas vezes nós perdemos a esperança por muitas coisas que temos enfrentado. Jeremias fala em Lamentações sobre as lutas imensas que ele sofria. Mas ele diz assim, ó, eu sempre quero trazer à lembrança aquilo que me traz esperança. O deserto, irmãos, lá ele te leva, mas ele vai contigo, ele te dá amor, ele te traz a esperança, ele faz nascer a esperança. Deus fala também nessa passagem que Deus vai se casar com Israel. Lá no deserto, aí eu não sei assim quem é que está para casar aí, mas espera. Imagine aquela noiva que está para receber o esposo a qualquer momento. Querida, eu me lembro do meu casamento. Eu prometo, olha, quando eu prometo, irmãos, e quando um homem promete, hoje essas promessas estão se quebrando muito fáceis, não é verdade? Hoje tem gente quebrando a promessa muito fácil. Mas quando Deus promete, irmãos, Ele não é homem para mentir. Ele diz assim, ó, lá no deserto, eu vou casar contigo. Agora tu pensa na cena de casamento. Naquele momento em que está botando a aliança. Querida, eu prometo, o noivo fala para a noiva, e vice-versa. Eu prometo ser fiel a ti. Irmão, se tem um lugar
que nós buscamos a fidelidade de Deus é lá no deserto. É lá no hospital. É lá quando o guarda para aquele pinheiro atrás do teu carro de noite. Você já viu aquele pinheiro ligado? Senhor, tu és fiel. Não é? É ou não é? Não é isso? É claro que é isso. Eu sei, eu fui parado. E que Deus fiel é esse? Às vezes nós furamos o sinal. Às vezes, quase sempre, eu colocando às vezes porque eu sou bonzinho, sou brasileiro. Quase sempre nós ultrapassamos o limite. Aquele pinheiro acende. Senhor, eu sou teu servo, eu sou fiel. Agora eu quero ver a tua fidelidade comigo. É nos momentos, irmãos, de dificuldade. É no momento em que as coisas não estão certinhas como nós queremos, que nós dependemos da fidelidade de Deus. Não é mesmo? E aí aquele pinheiro para e diz, oh, is you okay? Go ahead. É Deus fiel. Go ahead. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, pense em Deus falando isso para você. Eu prometo ser fiel na saúde. Tudo bom. Mas ele diz assim, ó, não é só na saúde. O noivo tem que dizer, viu? Quem vai casar, ele aprende isso já. Eu prometo ser fiel na saúde. E eu prometo ser fiel na doença. Irmãos, se Deus está fazendo um casamento e ele, você vai passar por um deserto. Às vezes esse deserto é uma doença. Hein? Tem um momento em que nós queremos a fidelidade do nosso cônjuge mais do que num momento de doença, irmãos. Que coisa grande. Deus está dizendo isso, irmão. Deus está dizendo isso para Israel. Hoje nós somos o Israel de Deus. Hoje você, olha aqui para mim, hoje você é o judeu de Deus. Ele está dizendo isso para você. Quando você estiver no deserto da doença, eu vou ser fiel contigo. Aquela ajeitadinha no travesseiro. Uma vez eu vi uma pessoa exigir tanto da fidelidade do esposo. Querido, por favor, você fica aqui no meu lugar. Aí é exagero, né? Lembra disso, irmã Fátima? Oh. Eu estava lá, eu ouvi. Paulo lembra, não lembra, Paulo? Não. E olha, e o Paulo que não conseguia. Porque eu tenho certeza que se ele pudesse, ele faria. É na doença, irmãos, que nós vemos a fidelidade desse nosso Deus. Eu prometo ser fiel na saúde, mas também na doença. E aí abre aquela ladainha aqui no nosso casamento. Todo mundo sabe, agora ele vai dizer isso, porque nunca, eu vou ser fiel, Mas ali, irmãos, quando eu prometo que vou ser fiel, às vezes, sabe, hoje a minha amada, que eu amo ela com todas as minhas, hoje eu não estou bom, vamos, meu querido, levanta, vamos fazer um cafezinho. Sabe, na verdade, é assim, quebra essa fidelidade, essa questão. Sabe, às vezes até eu não estou sentindo nada. Você sabe, quando eu prometo que eu vou ser fiel, é uma questão porque eu até prometi ser, tal, mas não deu. Você viu que eu tentei, mas eu não consegui. Estava acima das minhas capacidades. Agora, quando Deus diz para ti, Rosângela, na tua doença, eu vou estar do teu ladinho. Eu vou ser fiel lá no leito. Sabe aquela afofada no travesseiro? Aquela ajeitada, um pouquinho mais para o lado, que tudo dói, fica todo dengoso. Eu vou estar lá. Eu vou afofar. Está na Bíblia isso. Eu vou afofar a tua cama no leito da tua enfermidade. Deserto. Deus vai declarar o seu amor lá no deserto. Deus declara o seu amor.
Deus te dá esperança. Deus casa contigo. Olha que deserto. Olha, eu quero ir para o deserto, Senhor. Eu prometo, na doença, na alegria, na tristeza. Quando você está triste, ninguém, irmãos, e quando nós estamos no deserto de Deus, não existe ombro amigo. Na minha tristeza não tem ombro, porque é uma tristeza que é só Deus que conforta. É só Deus que conforta. E Ele está ali do lado, na alegria, na tristeza. Mas deixa eu ir para algo assim que é mais na abundância, na escassez. Irmãos, deixa eu falar um negocinho aqui para ti. Na escassez, eu serei fiel a ti. Eu sou irmão de 13. Meu pai era o presidente da convenção de Santa Catarina. Às vezes ele saía por dias. Sabe? Saía por dias. Era daquele homem que cai o mundo. Mas eu tenho que ir lá. Eu preciso ir lá por causa da igreja do Senhor. E um dia minha mãe abriu a porta. Tinha uma porta que entrava por trás assim do púlpito. E ela abriu a porta e na ponta do banco, daqueles bancos sem encosto, aqueles bancos com tábua. E ali ela dobrou o joelho e chorava a Deus. Por causa da escassez. Por causa da escassez. E ela conta que naquela oração ela disse a Deus: Senhor, eu sempre fui pobre. Eu sempre fui pobre, mas nunca me faltou o pão. E agora eu vivo essa situação. E ela diz que o Senhor entrou, o Espírito Santo veio a ela e com as duas mãos ele pegou na cabeça dela e começou a alisar a cabeça dela e disse assim: se tu soubesses o quanto que tu és amada. Veja que Deus primeiro Ele atende o meu coração, para depois pensar no meu estômago. O meu negócio é eu saber que Ele está comigo. Eu preciso saber que Ele me ama. Se Ele me ama, eu posso passar fome, eu posso passar frio, eu posso estar doente, eu posso estar na beira da morte. Se Ele me ama, everything is gonna be alright. Aleluia! Aleluia! Eu vou ser fiel na escassez. Hoje, meu irmão, hoje você pode morar de meia num basement. Mas fica sabendo que você tem uma mansão. Isso aqui é algo, é só um deserto que você está passando. Sabe, a saída do povo Egito, do povo israelita do Egito, para a terra prometida, com muito cuidado, nós temos que ver que é a nossa caminhada para Canaã celestial. Com muito cuidado, podemos usar esse comparativo, com muito cuidado. Sabe, saiu do Egito e agora tem uma caminhada pelo deserto até nós entrarmos na terra prometida. Então, meu irmão, de uma certa forma, a nossa caminhada, a minha jornada, o meu dia a dia, nada mais é do que uma travessia pelo deserto. Agora, nesse deserto, às vezes, esse deserto torna-se um deserto. Você entendeu? Pois devia ter entendido. Esse deserto se torna um deserto. Se torna algo inóspito, algo inabitável, algo que não tem mais condições. Ali Ele está contigo. Agora vamos rapidamente nessa passagem inteira. Primeiro Deus nos revela o desejo de mostrar o amor dele por nós. Depois Ele vai nos fazer um arco um novo arco da nossa honra. Ele vai colocar isso. Ele vai abrir uma porta de esperança. Depois Ele se casa conosco e depois Ele se torna fiel em todas. Amém. Em todas
as circunstâncias. Ele é o nosso esposo. Aleluia. Trate o Senhor com fidelidade. Trate Ele com fidelidade, sempre querendo aprimorar o que agrada ao coração dele. É só um conselho para você isso. Não interessa onde você está. Não interessa o grau de temperatura do teu deserto. Não importa onde você está. Agrada o coração de Deus. Levanta, Senhor, eu te agradeço por isso. Nós somos muito ingratos, irmãos. Nós somos tendenciosos, segundo a situação. Na verdade, nós somos muito aquele crente que vai com a folha. Se está para cá, se vem para cá, nós vamos... Não. Seja fiel. Agrada o Senhor nas tuas lutas. Irmão, se tem algo que agrada o Senhor, se tem algo, Ele quer te chamar de fiel. Vistes o meu servo fiel. Você viu o meu servo fiel? Ele quer dizer isso de ti. Ele pode dizer isso de ti? Aleluia. Paulo diz lá em Romanos 8:18, os sofrimentos, deixa eu parafrasear segundo a minha versão, os desertos que nós passamos agora, os nossos desertos momentâneos, não se comparam com a glória, com a esperança, com o amor, com a fidelidade que Ele vai mostrar naquele dia que nós nos encontrarmos lá. Aleluia. Glória a Deus. Para mim começar a concluir. Olha bem, voltando agora para o nosso texto. Voltando para o texto de Salmos 63. Davi diz, ó Deus. Ele diz assim, ó Elohim. Elohim. O Deus Criador. O Deus, ó Deus administrador. Ó Deus que governa. Onde é que Davi estava? O título do Salmo diz, Davi estava no deserto. Existem duas possibilidades, e eu sou mais propenso a crer em uma das duas, é claro, não é? Mas existe uma possibilidade de que ele estava fugindo de Saul, ou então de Absalão. Mas como lá no versículo 11, verso 11, se não me escapa, Davi fala que do rei, então ali dá para entender de que Davi já era rei. Então eu procuro cancelar a primeira. E eu acho mesmo que Davi está fugindo de Absalão. Sabe quem era Absalão? O filho de Davi. O filho de Davi roubou o trono de Davi, do pai. Você já pensou numa coisa dessa? O filho roubou o trono do pai. E se o pai não foge, o pai morre. Vamos fugir, porque senão ele vai passar nós ao fio da espada. Nessa situação, com esse pano de fundo, olha bem, Davi saiu do trono, Fátima. Davi saiu do palácio. Davi saiu da vizinhança do templo, da tenda onde estava a arca. Davi ia lá todos os dias, ele, quem sabe, ia lá. Porque ele diz, olha, assim como eu te vi no templo. Nessas circunstâncias, irmãos, quando parece que Deus perde o controle, não existe situação na nossa vidinha em que Deus perde o controle. É por isso que o nome de Deus ali, o nome original que Davi evoca, não é o El Shaddai, não. Não é o Adonai, não. É Elohim, o Deus que governa. Davi está dizendo assim, Senhor, eu sei que nessa situação absurda, eu sei que nesse levante do meu filho, eu sei que fosse tu quem me desse aquele trono.
Eu estava lá na minha casa cuidando das ovelhas do meu pai, Jessé, e tu mandou o teu servo lá, e ele me ungiu rei, e hoje eu sou rei porque tu quisestes que eu fosse rei. O trono é meu porque tu me deu o trono. E agora, Senhor, o meu filho usurpa o meu trono que tu me destes. Agora tem uma coisa, Senhor. A despeito desse deserto, a despeito desse buraco, a despeito dessa cova, a despeito desse Seol que eu estou vivendo, eu sei que tu governas. Eu sei que as rédeas desse mundo estão nas tuas mãos, poderosa. Eu não sei porquê, Senhor, mas eu sei que tu quer me aprimorar. Eu sei que tu tens algo grande, Senhor. Eu não estou aqui porque eu quero, Senhor. Se ele soubesse, podia dizer, eu não estou aqui por causa que nem o Jonas, Senhor. O Jonas foi para o deserto, lá no meio do mar, ele encontrou um deserto. No meio do mar Adriático, ele encontra um deserto, o Jonas. Mas ali é o deserto de Deus. Ali é Deus tratando com Davi. Irmãos, e eu louvo a Deus quando esses homens, segundo o coração de Deus, têm os seus desertos. Porque Paulo diz em 2 Coríntios, de que tudo que foi escrito para a nossa, a minha e a tua advertência. Se Davi teve deserto, quem é o Eliseu para não tê-lo? Então aprende com Davi como é que se passa o deserto. Aprendamos com Davi aqui, ó. É ele é o Deus criador, ele é o Deus administrador, ele é o Deus governa, ele é o Deus que governa sobre todas as coisas. Mesmo naquelas condições, Elohim continuava sendo Elohim. Enquanto uns esbravejam, enquanto uns voltam atrás, enquanto uns blasfemam, enquanto uns jogam pedra na cruz, enquanto uns se desviam, aquele que ama ao Senhor levanta a mão e dá glória a Deus. Tu és Deus. Tu és Deus. Se Ele cura, como é que diz o hino? Se Ele cura, Ele é Deus. Se Ele sara, Ele é Deus. Se a porta abre, Ele é Deus. Se a porta fecha, Ele é Deus. Tu és Deus não pelo que tu fazes na minha vida. Tu és Deus porque tu és Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Para mim começar a concluir. De madrugada, ó Deus, Elohim. Olha aqui, irmãos. De madrugada. O que é isso de madrugada? O que é isso de madrugada? O que é a madrugada? Você não vem quinta-feira? Vamos um pouquinho aqui só de tempero. O que é a madrugada? A madrugada é o prenúncio do dia. O que é a madrugada do nosso casamento? Tem gente que vive clamando a Elohim pelo casamento, porque na madrugada do casamento não buscou Deus. No namoro, no noivado. E aí foi buscar Elohim só no casamento. Too late. Agora busca Ele, porque Ele vai ter que administrar isso aí junto contigo. De madrugada. Antes de qualquer coisa. A prioridade é Elohim. Olha que coisa linda. Não é no meio-dia. Não é depois do jornal da manhã. Não. Não é depois de ler o jornal. Não é depois de checar o Facebook. Não é. De madrugada, irmã Ana Cláudia. E a madrugada aqui, irmãos, é um eufemismo. Porque madrugada não tem a ver muito com o tempo. A madrugada aqui é em relação às minhas condições. Antes de qualquer coisa, tu tens
a primazia. Na minha madrugada, Senhor. Antes de eu ir trabalhar, Senhor. Antes de eu comer. Antes de eu levantar de manhã. Antes de qualquer coisa, Senhor. De madrugada, eu te buscarei. Eu te buscarei, Senhor. Antes de qualquer coisa, as primeiras coisas, antes do meu dia nascer, eu te busco, Senhor, lá no deserto. Lá no deserto. Agora, esse termo, irmãos, buscar. Spurgeon, comentando esse texto, irmãos, ele diz assim que existe uma dificuldade imensa em decifrar esse termo buscar. É um termo hebraico que não tem nem... Eu até procurei, mas eu não consegui uma tradução. É só aqui que tem essa palavra no Antigo. Só aqui foi colocada essa palavra. E aí então os pesquisadores, enfim, eles vão para um léxico ai meu Deus, um léxico que vai lá para uma outra língua. Me esqueci agora o nome da língua. Não é o aramaico. Aquela que o Papa fala lá, como é o nome daquela língua? O latim. Lá para o latim. E ele diz assim, ó, que essa palavra significa nessa busca, Senhor, nessa busca que eu vou fazer a Ti, os meus olhos, eles chegam a mudar de cor. Sabe, aí eu disse, mas o que quer dizer isso? Sabe quando você vê alguma coisa que os teus olhos brilham? Uma vez eu coloquei um olho numa pessoa e os meus olhos virou um arco-íris e virou para cima e virou para baixo e eu não sabia mais o que fazer e sabe, e eu mudei a minha mente ficou dominada. É exatamente isso, irmã Andréia. Exatamente isso. Sabe, Senhor, eu vou te buscar, mas não é uma busca assim, ó. Sabe quando a gente busca emprego? Ó, eu ia buscar, mas tá chovendo. Como é que eu vou sair para buscar emprego chovendo? Não dá. Aí não dá, né? Com chuva não dá. Ó. Sabe? Não é isso. Não é isso. Não é isso. Senhor, eu vou fixar os meus olhos naquilo. E eu vou perseguir aquilo com a minha alma. A minha mente vai ficar dominada por essa busca. A minha mente vai ser tomada por essa busca. Eu não vou olhar para mais nada. A minha busca, Senhor, vai estar fita na cruz, no céu, no Senhor dos Senhores, no meu Deus Elohim, que me permite, que me trouxe aqui pelo seu amor. Fica de pé comigo, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Senhor, e aqui nesse deserto, para mim concluir, aqui nesse deserto, eu vou ter uma experiência contigo. Eu quero ter uma experiência contigo, Senhor. Aqui nesse deserto, no meio no centro desse buraco, nessa porta desse inferno, aonde eu estou, Senhor, fui roubado de tudo, Senhor. Até das minhas mulheres eu fui roubado. Mas o Davi não sentiu falta de nada disso, nem da coroa, nem da roupa, nem da comida. Ele sentiu falta, foi da comunhão, da experiência que ele tinha com Deus lá no templo. Então, Senhor, é o seguinte, ó, já que eu tive que fugir de perto do templo, já que eu tive que sair de lá, Senhor, tu me trouxeste para esse deserto. Senhor, aqui nesse deserto, eu quero ter aquelas experiências, aquelas coisas, sabe, aquelas palavras, sabe, no meu coração, quando tu assoprava, quando tu sussurrava aquelas palavras lá no templo, eu quero ter aqui. Deserto é lugar onde Deus fala conosco. Deserto, aproveita, fecha os teus ouvidos, fecha tudo, liga os teus olhos no céu e começa a ouvir o sussurrar de Deus, das experiências que você teve com Deus. Volta, não se vive do passado, mas a experiência ela serve para nos fortificar. E para mim encerrar,
roubaram tudo de Davi. Ele teve que fugir pela vida dele. Ele saiu com a vida somente. Mas uma coisa não tira do coração que ama esse Deus: é a sede que a minha alma tem por esse Deus. A sede da presença, a certeza desse Deus, a convivência com esse Deus. Nenhum deserto é capaz de mover. Ninguém arranca Deus do teu coração. Não deixa nada tirar Deus da tua vida. Não deixa nada, por nada desse mundo. Morre, mas morre com Deus. Aleluia. E baixuri me andará mais. Onde é que está o teu deserto? Como é que tu estás? Aleluia. Sabe, irmãos, faltou muita gente no nosso culto. E eu sempre gosto de dizer isso. Deus faz muita coisa, mas Ele não fala com quem não vem. Essa é a palavra que Deus tinha. Eu tenho certeza. E eu sei que aqui tem pessoas no deserto. Aqui tem pessoas que estão atravessando, umas mais profundas, outras mais na beirada, mas nós estamos num deserto. Eu quero orar contigo. Vem aqui à frente. Sai do teu lugar. Não te importa com o teu amigo. Não importa com isso. Seja homem. Seja homem. O Davi era rei e ele não se incomodou com nada daquilo. Eu vou me encontrar com esse Deus. Aleluia. Adore a Deus. Vem com mãos abertas. Vem com o coração aberto. Vem com a mente aberta. Vem aqui. Vem aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Aleluia. Os pastores aqui presentes. O pastor Valdir chega aqui. Pastor Daniel, pastor Paulo. Vem aqui à frente. Isso. Ora aqui com essas vidas. Eu vou clamar. Ora uma palavra de que Deus está com eles. Declara a presença de Deus na vida de cada um deles. Isso. Irmã Ana Cláudia, Jardel, chega aqui à frente. Vem aqui, vamos exercitar a nossa fé. Irmã Andréia, chega aqui, irmã Andréia. Coloca a mão aqui em nome de Jesus e declara a bênção. Declara que Deus está contigo nesse deserto. Você não está sozinho nesse deserto. O Senhor está aqui contigo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Aleluia. Adora a Deus. Você que está aí. Você que está aí. Adora a Deus. Levante as tuas mãos ao céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Chora. Deserto é lugar de lágrima. Transforma esse deserto num oásis com as tuas lágrimas. Aleluia. 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 Aleluia.
Aleluia. Vai adorando. Vai adorando. Levanta as tuas mãos. Isso. Declara a vitória. Declara a vitória. Declara Deus nesse deserto. Declara Deus nesse deserto. Com Deus no deserto, o deserto torna-se um paraíso. Continue adorando, continue, aleluia. Deus está aqui nesta noite. Deus contempla-se o teu deserto. Deus não esqueceu de ti. Deus hoje está olhando para ti, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai, aí estão os teus filhos, aí estão eles, Senhor, diante de ti. Pai, esse deserto, Pai, este lugar, Senhor, no qual tu levaste eles para andar, para ter intimidade, para ter experiência, para sair de lá fortalecido, cheio da experiência. Pai, na autoridade do teu nome, vai consolando, vai estendendo a tua mão de glória, a tua mão de poder e de misericórdia sobre eles. Pai, estenda as tuas mãos, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pai, aqui tem filhos teus que choram de madrugada. Ninguém vê, ninguém contempla. A mãe não vê, o pai não vê, o filho não vê, o amigo não vê. Mas tu és o Senhor que está no alto e sublime trono, que contempla os moradores da terra. Pai, tu tem contemplado todo choro, toda lágrima, toda aflição, toda dor, toda, Senhor, todo trabalhar, Senhor, dos teus filhos. Pai, no nome de Jesus, Pai, na terra da humilhação, na terra da humilhação, venha exaltar o teu nome, venha, Senhor, levantá-los com a tua mão de glória, com a tua mão de poder, a tua mão de misericórdia. Levanta, porque tu és o Deus que levanta, tu és o Deus que chama, tu és o Deus que tem todo o controle, tu és o Deus, El Shaddai, o Elohim, tu és o Deus Todo-Poderoso. Nada, absolutamente nada foge do teu controle. A Senhor, a imigração está no teu controle, esta nação está no teu controle. A guerra onde as nações estão querendo, Pai, se levantar, mas ainda, Senhor, está no teu controle. Do Senhor é o Deus que controla. Oh Jesus, toda aflição da alma, agora tu és o Deus que controla a aflição da alma. Tu és o Deus que sara, tu és o Deus que salva, tu és o Deus que transforma, tu és o Deus que abre portas